Vamos lá para a quarta mensagem sobre vida crucificada, e hoje eu quero falar sobre amor sacrificial. Hoje vai ser legal, eu creio que vai ser uma bênção, como tem sido uma bênção todos os nossos cultos, todas as vezes que nós nos propomos a meditar. Eu queria só fazer uma reflexão. Eu não sei como é que tem sido para você esse mês de agosto, né? Tendo em vista que a gente está trazendo a série Vida Crucificada. E é lógico que quando a gente fala sobre vida crucificada, nós estamos falando de um nível de vida espiritual, um nível de relação com Deus de entrega total. Eu sei, obviamente, também que isso leva tempo e que ninguém alcança isso da noite para o dia. Tanto é que a proposta é que a gente tenha isso como meta para a nossa vida e comece a dar os primeiros passos para viver essa vida. Então a proposta não é que a gente saia daqui depois do mês de agosto dizendo: agora eu sou um super crente e eu faço tudo aquilo, eu vivo as partes mais difíceis do evangelho. Não, eu sei que isso não vai acontecer e eu não crio nenhuma utopia nesse sentido, mas pelo menos eu espero que cada um que tem vindo aqui aos domingos ouvindo e está ouvindo essa mensagem, seja aqui aos cultos, seja aqueles que assistem depois pela internet, sejam os que assistem ao culto ao vivo, é que uma coisa precisa ficar definida no coração: eu preciso crescer na minha fé. Eu preciso viver o evangelho como a palavra de Deus diz que eu devo viver. Eu não posso abrir concessões. Ok, tem partes do evangelho que eles são difíceis para mim viver hoje, eu entendo, mas eu preciso me propor a viver ele em algum momento. Como eu falei no domingo passado, a gente tem como um grande exemplo dessa verdade o apóstolo Pedro, que o mesmo apóstolo que um dia disse, que em determinado momento disse para Jesus que morreria por ele, na verdade primeiro o negou. Jesus estava dizendo que ele não tinha maturidade suficiente ainda para viver aquilo, mas que um dia viveria. Porque Jesus, num determinado diálogo, ele deixou claro que tipo de morte Pedro viria a sofrer, que seria crucificado pelo evangelho. Cristo sabia disso, Pedro não sabia disso, mas Jesus sabia. Mas isso não o impediu de dizer a Pedro que ele precisava se converter ainda para confirmar os seus irmãos, que isso aconteceria em algum momento. Isso não impediu ele de dizer para Pedro: Pedro, eu sei que tu tens essa disposição, mas tu vai me negar primeiro. Então tem muitos de nós, estamos talvez nesse momento da nossa vida, você tem maior desejo de morrer por Jesus, mas o que você está conseguindo fazer por enquanto é negá-lo. Não desista de você, porque Jesus não desiste de você. Tudo que você consegue fazer é negar a Cristo, embora haja um desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Tudo que você está conseguindo fazer é negar com suas atitudes, com suas escolhas diárias. E eu queria com isso não acusar você, mas dizer para você que um expoente do evangelho como o apóstolo Pedro, que foi um pilar para a igreja primitiva, um dos apóstolos mais relevantes, ele começou assim também. Se ele começou assim, nós também vamos começar tendo as nossas dificuldades, e está tudo certo. O que não pode acontecer é de a gente parar de crescer em Deus. Esse é o problema. Então quando eu trago vida crucificada, eu estou trazendo a perspectiva do evangelho que nós devemos buscar, perseguir constantemente para as nossas vidas, porque esse é o evangelho real. Eu não posso me conformar com um evangelho mais ou menos e achar que estou vivendo a vontade de Deus, porque uma coisa é eu não conseguir viver algumas coisas porque ainda preciso amadurecer, outra coisa é eu não querer viver porque eu estou no controle da minha vida. São coisas distintas. Quando você agora tem conhecimento do que o evangelho é, você sabe o que o Senhor espera que você faça, no mínimo você tem que lutar para fazer a vontade de Deus. Você não pode mais simplesmente dizer: não quero fazer, não vou fazer. Não, você não pode. Não posso, pastor? Não, aliás, poder pode, né? Mas eu não aconselho, não é aconselhável fazer, porque aí já é uma decisão com conhecimento, e a decisão com conhecimento tem consequências maiores. Então eu queria abrir hoje a mensagem conscientizando você dessa realidade. Tá tudo bem você não conseguir ainda viver
Talvez você tenha tentado nesse mês colocar em prática alguma coisa que você aprendeu aqui e você não conseguiu. Tenta de novo, não para. Não desiste. Você vai conseguir, porque se você buscar o Senhor, você vai conseguir. E eu não estou te dando uma palavra motivacional porque você é uma boa pessoa e você é uma pessoa forte e vai conseguir. Eu estou te dando uma palavra de fé, que se você se colocar aos pés do Senhor, Ele vai te aperfeiçoar. Ponto. É disso que eu estou falando. Não se trata da nossa capacidade, se trata da nossa disposição em estar na presença dEle. Se você tem sido alguém que tem tentado colocar essas verdades espirituais tão profundas em prática, de maneira humana, eu aconselho você agora a desistir disso. Não faça isso. Não tente ser um crente espiritual na força do seu braço. Não faça isso. Essa é a pior decisão, esse é o caminho da frustração que você vai viver. Se você quer viver um evangelho espiritual, onde você vive no centro da vontade de Deus, esforce-se para estar na presença de Deus. O reino de Deus, ele não é ausência de esforço, ele é ausência de mérito. Então, mas eu preciso me esforçar. Não há mérito no meu esforço, mas ele precisa existir, porque ele é um indicativo de que eu estou disposto a obedecer e fazer a vontade de Deus. Quando estou entendendo, diga amém. Aleluia. Então, feita essa introdução, motivando você a viver. Gente, pensa comigo. Eu posso parecer utópico, e eu, como disse o apóstolo Paulo, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Mas pensa comigo, para mim, a beleza do evangelho é ser igual a Jesus. É parecer com Jesus o máximo que a gente puder. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero simplesmente me parecer com Jesus. E hoje eu quero me parecer com Jesus mais do que me parecia ontem, e quero parecer com Ele amanhã mais do que me pareço hoje. É uma busca, é uma perseguição. Tem que ser uma sede da alma, incansável, insaciável, querer ser igual a Jesus e revelar a sua glória. É o que todo cristão deveria ansiar. É o que todo cristão deveria desejar, porque quando a gente lê Efésios 4, ele vai falar ali de qual o objetivo primário, máximo do evangelho. A gente pensa que é cumprir nossa missão. Não, cumprir nossa missão é parte do grande principal objetivo do evangelho, que é parecer igual a Cristo, que é ser como Ele, sermos pequenos cristos andando na terra, onde as pessoas, elas identificam isso, onde a gente exala o perfume de Jesus. Querido, muitas vezes, sabe qual é o perfume que alguns crentes, lembra que a gente tem um acordo, toda vez que eu usar a palavra crente, eu estou falando daquelas pessoas que frequentam a igreja, mas toda vez que eu usar a palavra cristão, eu me refiro àqueles que vivem a palavra. Então, o que é o problema de muitos crentes? É que eles têm exalado o perfume do mau testemunho, sabe, do escândalo, porque eles não são capazes de morrer para si mesmos, de sofrer o dano, de renunciar a si próprio, de morrer, de negar a si mesmo. Nós vamos falar um pouquinho de novo sobre isso hoje. E hoje eu vou falar de amor sacrificial. Não tem como viver vida crucificada sem a gente desenvolver um amor sacrificial. Amor que esteja disposto a sacrificar alguma coisa. Essa é a verdade. E aí, para isso, eu quero começar lendo com você Filipenses capítulo 3, os versos 7 até o 9. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele dá a entender o que ele já sacrificou, o que ele já abriu mão, o que ele já renunciou para conhecer Jesus. E ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei,
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Verso 10: quero conhecer Cristo. Meu irmão, quero conhecer Cristo. Alguém tem esse desejo aqui? Alguém, quando você lê isso, ou quando você ouve isso, acontece alguma coisa dentro de você, porque dentro de mim acontece um negócio muito doido, velho. É uma sede. É como se eu estivesse entendendo o que o apóstolo quer dizer quando ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Eu não quero só a parte boa, eu quero conhecer a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Querido, você consegue pegar o sentimento dessas palavras? O espírito com que ela é escrita, a paixão com que isso foi escrito. Ele disse assim: para mim nada mais importa. Eu considero tudo como perda. Tudo como perda. Feche seus olhos, vamos orar, deixa eu orar primeiro, que eu nem orei ainda. Espírito Santo, vem, Senhor. Espírito Santo, Jesus, fala com a gente. Espírito Santo, quebranta o nosso coração, quebra o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que nos afasta do Senhor e da sua vontade para nós. Se revela para nós de uma maneira que as nossas defesas caiam, nos faz ver a beleza que este homem viu, que muitas vezes passa despercebido por nós, culto após culto, atividade após atividade. Que a religião nos cega de ver a beleza do Cristo ressurreto, que nos constrange, nos faz olhar para todas as coisas e considerar tudo como perda, onde nada mais importa a não ser conhecer a Cristo. Jesus, nos leva para esse lugar, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero usar esse texto base inicial para mostrar que Paulo, o mesmo Paulo que a gente está usando o texto de Gálatas 2:20 como o texto que fundamenta a série do mês, Vida Crucificada, Gálatas 2:20, que diz: já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja bem que no final do verso 20, o fundamento da vida crucificada é o amor de Cristo. É o amor sacrificial dele. Amor esse que ele recebeu a revelação, o entendimento pelo qual ele vive. Então ele vê o Cristo crucificado, ele decide amá-lo de forma sacrificial, sacrificando a si mesmo, desejos, vontades, paixões. Então é disso que nós vamos falar hoje. E eu quero falar desse amor sacrificial em duas direções, as mesmas direções para as quais a cruz aponta, na horizontal e na vertical. Nós precisamos viver amor sacrificial na nossa relação com Deus e nas nossas relações aqui. São as duas direções em que o amor deve ser vivido. Obviamente que eu jamais conseguirei viver um amor sacrificial no nível horizontal se eu primeiro não viver um amor sacrificial numa relação vertical com Deus. É impossível, não está em nós. Amor sacrificial, amar de maneira a sacrificar-se, não é algo que está em nós. Porque a nossa natureza, ela pende para o outro lado, para a preservação. Tudo na nossa natureza. Você vai estudar, biologicamente nós somos assim. Alguém que quer emagrecer não consegue emagrecer porque o seu corpo se preserva, ele guarda energia, estoca gordura. Porque é assim que funciona, a gente funciona biologicamente até. E isso está muito relacionado com a queda. Depois do pecado, tudo que a gente consegue fazer de melhor é proteger a gente mesmo. Aí vem Cristo.
Ele vem e entrega-se. O Pai envia o Filho em oferta, em sacrifício. E Ele vem nos ensinar uma nova maneira de viver, completamente antinatural para nós, onde a gente tem os outros em autoestima, a gente tem Deus em primeiro lugar. Não é isso que ele está dizendo lá em Mateus, no capítulo 22, do verso 37 ao 39? Olha o que diz o texto, coloca aí por favor. Mateus 22, do 37 ao 39, Jesus está sendo indagado pelos fariseus sobre qual é o maior de todos os mandamentos. Então Jesus responde: amar a Deus. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E aí na sequência ele diz no verso 38, este é o primeiro e maior mandamento. E no 39 finalmente ele diz, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Esse é o fundamento. Veja bem que a pergunta feita a Jesus aqui é extremamente relevante. E o destaque que o autor dá é: qual é o mandamento mais importante? Significa dizer que existe uma hierarquia de mandamentos. É tão verdade que lá em 1 Coríntios capítulo 16, no verso 22, o apóstolo Paulo, falando sobre o amor a Deus, ele diz o seguinte: que aquele que não ama a Deus seja considerado anátema, maldito. Veja bem que há uma maldição para aqueles que desejam servir a Deus sem amá-lo. Isso é sério. A gente percebeu Jesus dizendo que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Agora, o que pode acontecer para que alguém sirva ao Senhor, mas sem amá-lo? Significa dizer que eu estou vivendo pelo princípio da minha própria vontade, do prazer, da necessidade, mas não do amor a Jesus. E nós precisamos então estar atentos a isso, porque é extremamente arriscado. Ele é Reviver, tá por dentro de tudo que está rolando na nossa igreja? Então se liga no Reviver News, porque tem muita coisa boa vindo aí. Aleluia. Se liga, Reviver. Então, quando a gente fala de amar sacrificialmente, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de sacrificar alguma coisa, fazer alguma coisa morrer. O que precisa morrer para que o meu amor seja sacrificial? E a gente vai primeiro falar da nossa relação com Deus. Vamos primeiro falar da nossa relação com Deus. O que precisa morrer? Nossas vontades. E eu quero falar das nossas vontades no termo de expectativas, dentro desse aspecto de expectativas. Porque boa parte das nossas frustrações, boa parte das nossas insatisfações, das nossas desilusões, elas estão relacionadas com as nossas expectativas. Tem um livro do Pastor Cote que eu gosto muito, que é Raízes da Depressão. E ele elenca lá no livro algumas razões para a depressão. E uma das que estão no topo é a desilusão. E a desilusão é quando alguém deseja algo muito. Deseja com toda a força da sua alma. E chega lá no ápice do desejo. A pessoa ela não obtém aquilo que ela deseja. Ela cai em profunda depressão por conta disso. E aí, quando a gente vai analisar a raiz disso, é que alguém que está nutrindo muita expectativa a respeito dos seus desejos, tem um trono estabelecido, onde quem está sentado é ele mesmo. Pessoas que vivem com altas expectativas e colocam suas expectativas sobre Deus e sobre as pessoas, essas pessoas são os próprios deuses de suas vidas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente muitas vezes não entende o que Jesus quer dizer quando Ele nos convida para a gente morrer. Quando Ele convida a gente para negar a nós mesmos. É como se, às vezes a gente pensa, talvez tenha uma visão de que Deus, Ele é um Deus que Ele tem prazer em nos ver sofrer. Não, é pelo contrário, Ele nos conhece a tal ponto de saber que é justamente por viver as nossas vontades, é quando vivemos por essas expectativas que nós nos frustramos, é quando nós nos desiludimos, é quando nós vivemos de forma extremamente insatisfeita. Então nós vamos precisar sacrificar alguma coisa. E a primeira coisa que a gente precisa sacrificar são nossas expectativas sobre o que a gente espera. O que é expectativa? A palavra expectativa vem do latim expectatum. Olha, parecia a coisa do Harry Potter esse negócio. Expectatum, né? Que significa aguardado, à vista.
é a esperança de conseguir ou realizar algo. E nossas expectativas são só nossas. Só nossas. Todas as vezes que se a gente parar para avaliar minuciosamente nossa relação com Deus, a gente precisa avaliar se nós vivemos por fé ou por expectativa. E a gente vai ver algumas diferenças. Para que eu possa me relacionar com amor sacrificial com o Senhor, eu preciso amá-lo e ter uma fé correta nele. E eu só consigo ter se eu sacrificar as minhas expectativas. Todos nós temos expectativas. Quanto mais você souber administrá-las, menos frustração e mais disposição para fazer sacrifícios você terá. Então nós precisamos, a gente cria imagens irreais, a gente cria expectativas que não estão abarcadas pela palavra de Deus, mas por não conhecer a palavra de Deus, nós criamos essas expectativas. Jesus é o maior exemplo de alguém que se entregou sem expectativas. Romanos capítulo 5:8, por exemplo, ele diz que Deus amou, que o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Embora é óbvio que ele tinha uma expectativa de alcançar, essa expectativa ela nunca foi impositiva, ao ponto dele morrer por todos nós igualmente e nos dar a oportunidade de cada um, individualmente, dar sua própria resposta. Sendo que se alguém tinha poder de controle era ele decide não fazê-lo. Então significa dizer que o próprio Deus, ele abriu mão de poder controlar as coisas, para que nós pudéssemos fazer escolhas. Então, Mateus capítulo 16, verso 24 e 25. Eu vou ler novamente, eu preguei sobre esse texto semana passada, mas eu quero ler novamente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é sacrificar expectativas. O amor sacrificial começa quando eu reconheço que eu preciso que Deus faça as coisas do meu jeito, porque se não fizer, toda vez que você vê uma frustração, você precisa entender, toda frustração está relacionada diretamente com expectativa. Se você está aqui hoje e você está frustrado com Deus, você está frustrado com alguém, você está frustrado, sabe, com uma empresa, com uma instituição, com quem quer que seja, entenda, sua frustração está intimamente, diretamente ligada com suas expectativas. Não dá para frustrar quem não espera nada, só se frustra quem espera. E muitas dessas esperas, elas são irreais, elas não são legítimas. Nós criamos baseadas em nossas vontades e desejos. Então, se você quer vencer a frustração, a primeira coisa que você precisa fazer é avaliar se suas expectativas são reais ou não. Muitos dos seus problemas vão resolver quando você descobrir, e talvez descubra, que boa parte das coisas que você espera, Deus nem te prometeu, mas você acha que Ele prometeu. Eu vinha pensando sobre isso quando eu vinha orando. Quinta-feira eu saí da faculdade e eu decidi ir andando para casa, e decidi vir orando e vinha conversando com Deus. E eu vinha conversando sobre as questões de a gente orar e Deus responder nossas orações. E eu falei para o Senhor: Senhor, às vezes a gente coloca toda a nossa esperança no Senhor de que algo vai acontecer, e às vezes não acontece. Quando isso não acontece, isso frustra a gente de tal maneira que a gente tem medo de crer de novo depois. A gente não quer mais crer. Só que a pergunta que o Senhor me fez: mas isso é crer? Porque a gente coloca Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. A gente faz algumas interpretações erradas talvez das coisas. Porque a gente convencionou de achar que fé é eu querer uma coisa invisível, que eu ainda não vi, como diz Hebreus, que eu ainda não peguei, que não está na minha mão, e eu vou querer muito ela e acreditar que Deus vai me dar muito ela. Eu quero muito ela e Deus vai me dar ela. Então você define que está crendo quando faz isso. Veja bem, na verdade o que você está colocando é uma esperança de que seus desejos sejam atendidos. Mas isso tem alguma coisa a ver com isso aqui? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza de coisas que não vemos. Então a gente coloca naquilo que esperamos e coisa que não vemos, qualquer coisa a gente coloca aqui. É o meu carro, é minha casa, é minha cura, beleza. Só que, primeiramente, a respeito de coisas
pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Bota o verso 3. Verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A verdade, o contexto imediato do texto, ele não está dizendo de que Deus vai atender às nossas expectativas invisíveis. Está dizendo que Deus, o Deus invisível, fez promessas para nós, que Ele vai cumprir. Só que dentro dessas promessas, às vezes, não está o seu desejo. Não está lá o que você quer. Às vezes, por exemplo, Deus prometeu salvar você. Deus prometeu te dar paz abundante. Deus prometeu uma série de coisas. Essas promessas estão válidas. Só que você não consegue se contentar com elas, porque você estabeleceu que a única maneira de você se sentir feliz é se Deus te der aquilo que você quer. Então veja bem, fé não é Deus atender suas expectativas. Fé é você acreditar que mesmo não atendendo as suas expectativas, Ele é o mesmo. Porque o objeto da fé não é a resposta. O objeto da fé é a pessoa. É a pessoa. Olha o que diz o verso de Hebreus, o verso 13. Coloca o verso 13 aí. Hebreus 11, 13. 11, 13. Todos esses morreram na fé sem ter recebido as promessas. A gente está falando do texto de Hebreus 11, heróis da fé. Herói da fé não é aquele que recebe o que pede, é aquele que, quando mesmo não recebendo, continua crendo. Quando você vai para o versículo 35, nós temos a mesma dinâmica de homens e mulheres que creram até o final. Agora, isso significa dizer que eles perderam alguma coisa? Não, porque veja bem, viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. A verdadeira fé, ela não está relacionada com nossas expectativas dessa terra. Não tem como você ser sacrificial se tudo que você espera de Deus, espera para essa vida. Não tem. Você não consegue sacrificar nada, porque todas as tuas expectativas estão aqui. Porque todas as minhas expectativas podem estar aqui. Porque todas as nossas expectativas podem estar aqui. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai viver, como é que a gente vai sacrificar a Deus? E aqui nesse momento é que vem o sacrifício. Como é que a gente vai sacrificar a Deus? Como é que a gente vai amar a Deus sacrificialmente? É quando Ele disser não para você, você vai continuar amando Ele. É quando Ele disser, não, eu não vou restaurar, eu não vou te curar, eu não vou mudar a tua situação financeira, não, eu não vou te dar um emprego agora, você vai perder o emprego, porque eu quero que você perca o emprego agora, porque eu quero te ensinar uma lição. Não, a sua empresa não vai ser restaurada agora, não importa. Eu lembro de uma história que eu ouvi de um pastor lá da Videira. Ele contava o testemunho do irmão dele, que ele tentava ganhar o irmão dele de todas as formas, mas o irmão dele resistia. Um dia a empresa do irmão dele começou a quebrar. O irmão dele entrou em desespero, foi lá, entregou a vida para Jesus, estava muito angustiado. E aí ele começou a falar para o irmão dele, mano, minha empresa está ruim, ora comigo. O irmão dele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um propósito. Toda segunda-feira antes de você ir para a empresa, você passa aqui, nós vamos orar e Deus vai restaurar. Eu tenho fé que Deus vai restaurar. Beleza. Primeira, segunda, oração. Segunda, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Depois de 2 meses orando, não estava acontecendo nada, estava piorando a situação da empresa. E aí ele disse assim, aí o pastor começou a questionar, Deus, o que está acontecendo? Por que o senhor não está agindo? Ele entregou a vida para o senhor. E Deus perguntou assim, disse assim para ele, só faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele o seguinte, e se eu não restaurar, ele continua me amando? Chegou a segunda-feira seguinte, o irmão dele chegou, ele disse, mano, antes de a gente começar a orar, Deus mandou te fazer uma pergunta. E se ele não restaurar a tua empresa? Se ele não fizer o que você espera? Você vai continuar aqui? Você vai continuar amando Jesus? Ele engoliu a seco. Ele teve alguns segundos para pensar. Ele conta a história. Sabe aquela coisa? Ele teve que processar rapidamente a resposta na mente dele e tomar uma decisão ali, porque aquela pergunta implicava obrigatoriamente ele em tomar uma decisão. Eu vou precisar decidir a quem eu estou servindo agora. Ele, com muito medo, ele disse,
eu vou. E aí o irmão dele disse assim, Deus precisava saber disso. A partir daí, Deus começou a fazer alguma coisa. Não mudou de imediato, ele conta. Não mudou de imediato. Mas ele continuou perseverando. Ele continuou a ter prazer em outras coisas. Ele começou a ter revelações e conhecer a Jesus, que foram substituindo todo o seu medo e toda a sua insegurança a respeito do futuro. E ele foi depositando na pessoa de Cristo. E a partir daí Deus começou a mudar a história. Veja, o objeto da fé não é a resposta. Você não pode fazer, porque quando você vai com uma expectativa para Deus, dizer, Deus, eu creio no Senhor, tá? Me cura. Aqui, a minha cura. Aí Deus vai lá e cura. Uau, eu tenho fé. Beleza, mas e o dia que Deus não fizer? Você vai sacrificar suas expectativas? Bota Hebreus, o verso 35 até o 40. Hebreus 11, do 35 ao 40. Diz assim o texto. Hebreus 11, do 35 ao 40. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Nós já lemos esse texto várias vezes e nós vamos ficar lendo ele. Verso 36, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Objeto da fé, produto da fé. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Desculpa destruir a tua casinha de sonhos, mas talvez fé não seja aquilo que tu construiu e acreditou a vida toda. Deus vai fazer o que tu queres que Ele faça, porque não foi assim com esses heróis. Louvado seja Deus quando Ele fizer, mas louvado seja Ele quando Ele não fizer. Porque eles receberam um bom testemunho, não porque Deus respondeu, mas pela capacidade de continuar mantendo Cristo como objeto da sua fé. Não suas expectativas, não seus desejos, mas a pessoa de Jesus. É demais para você isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse evangelho é demais para você? Que sentido faz eu ficar vindo para a igreja se não for para ter o que eu quero? Né? Para que eu quero um Deus que Ele não vai atender meus pedidos? É desses questionamentos sutis e às vezes internos e sombrios que nós estamos falando. Porque essa é a verdade que Deus vê e que a gente esconde de todo mundo. São esses questionamentos sombrios que colocam Deus como um mero cumpridor de desejos que nós estamos falando. E são exatamente esses mesmos pensamentos sombrios que Deus enxerga, e é por isso que as coisas não acontecem, porque Ele sabe quem você é, Ele conhece você, Ele vê teu coração. Ah, mas você sempre foi assim. Sabe por que algumas vezes Ele atendeu o seu pedido? O nome disso é amor. É porque Ele não se ofende com a sua incredulidade, com a minha incredulidade, com a nossa incredulidade. E Ele vai lá pela sua infinita graça, mesmo sabendo do nosso coração sombrio, que condiciona amor a Ele, ao que Ele faz. Ele vai lá e muitas vezes nos abençoa. Ele vai lá e dá um alívio para a nossa alma, porque Ele sabe que se Ele não promover determinados alívios, a gente vai sucumbir à depressão, à angústia, ao desespero, a gente vai morrer, a gente vai entrar em crise, em pânico, a nossa vida vai desandar completamente. Então Ele, pela sua infinita graça, Ele nos proporciona algum momento de graça, paz. Mas muitas vezes nós precisamos redirecionar, ou como é que eu posso dizer? Corrigir, essa é uma boa palavra. Corrigir nossas expectativas em relação a Deus. No Salmo 23:1, a gente muitas vezes está projetando as nossas vontades, mas é interessante que Deus nunca prometeu
suprir nossos desejos, mas liberar suas promessas. O salmista sabia disso, que ele disse assim: o Senhor é meu pastor. E a melhor tradução desse verso é: de nada terei falta. O de nada terei falta, muitas traduções traduziram nada me faltará. Só que no original a melhor tradução é de nada terei falta, porque fala de uma condição interior de satisfação. Quando eu vivo pelas minhas expectativas, você percebe que é um vazio existencial que não acaba nunca. Quando uma expectativa é suprida, você logo arruma outra para ser suprida no lugar. E depois que uma é suprida, você arruma outra, e assim vai viver a vida toda colocando expectativas para Deus suprir. Eu estava conversando com a pastora lá em casa, dizendo assim: uma das maiores tentações de Jesus é não ter que estar provando que Ele é Deus para a gente o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo Ele tem que estar provando para que Ele é Deus. Por isso que o objeto da fé é o caráter dele. É por isso que a fé que crê nele, na pessoa dele, que ele é a fé verdadeira. Muitos, quando a gente coloca a nossa... Cadê Provérbios? Bota aí Salmo 23:1 na tela, por favor. Salmo 23:1 vai nos ensinar que nós não vivemos, não devemos viver. O Senhor é meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, eu não tenho falta. Não é porque o meu pastor me deu pasto, mas porque Ele é o pastor. Não é o pasto que gera segurança, é o pastor que gera segurança. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de mim, tá? Estou falando do bom pastor, Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E aqui ele não está dizendo de um Deus que supre ele em tudo que ele quer. Ele está falando de um Deus que a própria presença é capaz de suprir, a própria pessoa dele. E isso muda tudo. Então como nós vimos, os heróis da fé, muitos não receberam o que esperavam aqui nessa vida, mas eles tinham uma expectativa superior. Expectativa é essa que eu acredito que a igreja desse século tem perdido. São poucos os crentes que vivem pela eternidade. São poucos. Eu fico pensando, eu lembro de ler uma frase que ela me impactou, que dizia que a igreja primitiva ela vivia como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. E essa é uma grande verdade. Porque a gente não vive mais sob a expectativa da eternidade. A expectativa da eternidade, ela deveria suprir o nosso coração, mas ela, por não termos, toda a expectativa aí é humana. E aí eu lembro do que Paulo disse aos Coríntios: se tudo que esperamos de Cristo, esperamos para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E estado de miséria é aquela coisa, sabe, sem abundância. Parece que está sempre faltando alguma coisa. A pior miséria não é a miséria financeira, é a miséria da alma. Tem gente que é tão miserável, que a única coisa que tem é dinheiro na vida. De tão miserável que é. Porque essa é a pior de todas as misérias. É não ter expectativa para além do que é material. Não ter uma visão de eternidade. Saber que essa vida ela não acaba aqui. E colocar a nossa esperança em Deus. Deus nem sempre vai atender nossas orações, e o apóstolo Paulo, ele é também uma prova disso, porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, Paulo afirma ter um espinho na carne, e ele ora a Deus, dizendo: Deus, tira esse espinho na carne. O Senhor diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não também é resposta, tá? Não também é resposta. E às vezes é a melhor resposta que nós precisamos. É não. É espera. Então, a gente está frustrado com Deus. E eu sinto que tem gente frustrada com Deus, porque você esperou errado. Corrija suas expectativas.
Se Deus não atendeu em algum momento algum pedido que você fez, não significa que Ele não fez nada por você, porque a promessa dEle de te salvar está de pé. A promessa dEle de estar com você ainda está de pé, porque Ele não te abandonou, ela está de pé. Ele continua. Você o rejeitou porque ficou magoado com Ele, porque Ele não fez o que você queria, mas Ele está lá. Tanto é que mesmo quando você se afasta, você percebe a presença dEle em determinados momentos, em determinados cuidados, em determinadas situações, que você percebe, cara, isso aqui só aconteceria se fosse Deus. Mesmo com seu coração todo frustrado, Ele está lá. Por quê? Porque Ele cumpre o que Ele promete. E Ele prometeu estar com você todos os dias da vida. Ele cumpre. Ele é fiel. O fato dele não ter feito o que você queria não significa que Ele não está cumprindo as suas promessas, porque Ele está. Ele está cumprindo suas promessas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos nessa noite, se a primeira parte, deixa eu ver se dá tempo para o resto. A primeira parte, alinhar nosso coração em relação a Deus. Mas não acaba aí. Qual é o resultado desse tipo de relação com Deus nos nossos relacionamentos na igreja? Ah, irmãos, tá feio o negócio aqui embaixo, no que diz respeito a relacionamento. Nos falta muita habilidade. Eu vou usar esse termo, saiu na verdade, porque é um termo que a gente usa muito na faculdade, mas nos falta muitos valores espirituais para nossas relações. Demais. A gente é regido pelo ego. Pelo ego. Mas, vamos lá. O que o Senhor diz então? Ele nos chama para amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele diz que o mandamento semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. A gente colocasse João capítulo 13, coloca na tela João 13, verso 34 e 35. O novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Verso 35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como é que a gente sabe? Como é que as pessoas lá fora sabem que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós nos amamos. Quando nós nos amamos. Essa é a maneira. Não é pela nossa capacidade de construir templo, não é pela nossa capacidade de fazer reuniões, não é pela nossa capacidade de fazer música, de fazer dança, de fazer peça. A igreja não é a igreja, os cristãos não são conhecidos por essas habilidades. Eles são conhecidos pela forma de amar. Então é muito comum quando você encontra um cristão e que você percebe ele amando, aquilo te impacte. É engraçado que tem gente dentro da igreja que quando encontra um cristão vivendo a palavra fica impactado com alguém. É porque é assim, né? Os salvos, os cristãos vão ser tirados de dentro da igreja. Se a gente for pegar a parábola do semeador, são 4 sementes a nível proporcional. Significa dizer que tem 4 tipos de corações. Uma única semente, aliás, 4 tipos de corações. Significa que só 25% da igreja que está aqui é crente. Uma parte é uma galera que recebe a palavra com alegria. A outra parte é uma galera que o coração está totalmente endurecido. A outra parte é aquela galera que os cuidados do mundo sufoca. E a outra parte, os outros 25%, é a galera que está disposta a sacrificar tudo. Quem é você? Questão proporcional. Mas veja bem, Jesus está nos chamando para amar. Chega nesse momento, a grande questão é que o religioso, ele expressa um amor por Deus que ele é incapaz de expressar pelo outro. É assim. Chega a ser incoerente, não chega? Porque assim, biblicamente a maneira de nós revelarmos que amamos a Deus é amando as pessoas. Não tem jeito. E aqui do mesmo jeito vai ter que sacrificar as expectativas em relação aos outros também. Paulo sabia disso. Paulo sabia tanto disso que olha o que ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 19. Ele disse assim: porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Paulo, a primeira coisa que ele fez, assim, eu não quero depender de ninguém no nível de opinião, de que as pessoas, do que elas pensam, acham ou deixam de achar a meu respeito. Eu quero ser livre de todos, para que eu possa servir a todos.
A única maneira de você ter relacionamento saudável é ser livre da expectativa das pessoas, do que elas vão te dar de troca, de volta, se elas vão ser leais, se não vão ser, se elas vão te dar a mesma coisa que você dá. Você tem que esquecer isso se você quer ser um cristão. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ser aquele cristão que diz que ama a Deus, mas é incapaz de mostrar esse amor nas suas relações, nos seus relacionamentos. Aí fica aquela guerra de um falando mal do outro, de fofoca para lá, fofoca para cá. Sabe quem que está ganhando com isso, queridos? O inferno. Quem ganha com essa fofocagem toda é o inferno, é o diabo. Porque as pessoas que estão nos observando, estão olhando que a gente é incapaz de se amar. Por que eles vão acreditar que a gente vai amar quem está fora daqui, se a gente não consegue amar quem está aqui dentro? Se a gente não consegue ter maturidade para resolver nossos problemas. Maturidade para resolver nossos problemas. É religioso expressar amor por Deus e não conseguir expressar. Não existe paternidade sem irmandade. O Pai é nosso. Coloca isso na tua cabeça. A gente quer o Pai, mas não quer os irmãos. Isso não existe, irmãos. Quando você rejeita o irmão, você rejeita o Pai. É simples assim. Todas as vezes que você rejeita o irmão, você rejeita o Pai também. Você perde paternidade quando você rejeita seus irmãos. A gente precisa aprender então a viver amor sacrificial com o outro também. A gente precisa aprender. Jesus deixou muito claro que Ele espera que nós manifestemos esse amor. Paulo, ele descobriu, e eu vou dar uma dica para você, bíblica, não é minha opinião, é como eu vejo que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, coloque esse texto aí, por favor. 1 Coríntios 4, vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Paulo, ele dá uma dica muito interessante de como ser livre das expectativas dos outros. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Isso serve para a igreja, todos devem nos considerar assim. Mas infelizmente, alguns de nós não têm sido considerados assim. Verso 2. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Ele está falando com os coríntios, com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto está emitindo opinião sobre ele, julgando ele. Aí ele decide fazer uma coisa, escrever uma carta, né? Ele diz assim: gente, a despeito, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tem o objetivo de resolver os problemas da igreja de Coríntios, e na segunda ele defende o apostolado dele. Nessa primeira carta ele está dizendo assim: olha gente, não me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Deixa aí, não muda não. Não muda não, volta lá. Tá aí, né? Nem eu julgo a mim mesmo. Ele está dizendo: sua opinião a meu respeito não importa. E todos nós gostamos dessa parte. Mas ele continua: mas a minha opinião a meu respeito também não importa. Então não é uma questão só de rejeitar a opinião dos outros. É uma questão de você rejeitar a sua própria a seu respeito também. Porque você se defende. Você não é capaz de ver seus próprios defeitos. Nós às vezes não temos humildade suficiente para admitir as nossas falhas. Então, normalmente partimos da premissa que só os outros erram. E que nós somos sempre vítimas dos outros, mas nunca somos algozes de ninguém. Mas isso não é verdade. Em algum momento nós somos algozes. Na vida nós nos revezamos nesses papéis. Ora eu sou vítima, ora eu sou algoz, ora eu sou o cara que fere, ora eu sou ferido. Na vida é assim. Então o que eu preciso fazer na vida? Eu preciso perceber que quando eu sou vítima eu preciso perdoar. E quando eu sou algoz eu preciso pedir perdão. É o que a Bíblia chama. A vida é assim, gente. A vida é assim. Não adianta ficar criando utopia na cabeça de que a vida é um mar de rosas e que todo mundo vai ser legal o tempo todo, porque você não é legal o tempo todo. Ou alguém aqui é legal o tempo todo aqui? Tá todo dia
de bem com a vida, sendo gentil com todo mundo, não dá patada em ninguém, não é grosseiro com ninguém, não ignora ninguém, não sei, porque se tiver eu vou orar, Jesus leva, porque a terra vai corromper esse vaso santo. Não, todo mundo, todos nós. Então, para que eu possa, aí olha o que ele diz no verso seguinte, verso 4, porque a minha consciência em nada me acusa. Veja bem, talvez você seja o tipo de pessoa, a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. O fato de você não se sentir culpado por alguma coisa não torna você inocente. Quem é que tem que dar a palavra final? Ih, meu Deus do céu. Irmão, é muita prova, né, meu irmão? Show. Agora vai ter que ter Bíblia. Abre a Bíblia aí agora, para você ver como é que termina a história. Deixa eu abrir aqui. Aí ele diz: embora a minha consciência em nada me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, nem por isso sou inocente. O Senhor é quem me julga. Qual é a régua de medida do apóstolo? Deus e a sua palavra. Não é a consciência dele, não são as expectativas dele, não são os desejos dele, é o Senhor. O Senhor é a régua de medir do apóstolo quando diz respeito às relações que ele tinha, as lutas que ele estava enfrentando. Tá, aí eu quero... Qual é a régua de Deus então para o amor com o irmão? Poxa, nem está aí, né? Seria maravilhoso a gente ler junto, eu gosto de a gente ler junto. 1 Coríntios capítulo 13. Abre aí na sua Bíblia. Vamos ler a partir do verso 4. Quem achou diz amém. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se gloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas que a gente dá tanta ênfase e são importantes para a edificação pessoal, mas elas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí no verso 11, parece que ele mudou de assunto, né? Do nada ele começa então uma história. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. E o verso 13, assim permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus, ele diz, a palavra de Deus diz: eu espero que vocês amem. Só que ele não deixa aberto para a gente amar do nosso jeito. Ele deixa claro, ele estabelece a forma que ele quer que a gente ame. De forma sacrificial, negando a gente mesmo. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Aí cuidado, porque
É verdade que tem algumas coisas, mas o mundo está querendo deturpar essa verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. É claro que existem situações que a gente precisa ter sabedoria para lidar. Mas não vamos falar dos extremos hoje. Vamos falar da vida corriqueira. Vamos falar da vida cotidiana. A gente não está conseguindo ter um diálogo, a gente não está conseguindo perdoar, a gente não está conseguindo sofrer nada por ninguém. Mas nós somos cristãos, né? Pelo menos nominalmente. Ninguém sofre mais em prejuízo de ninguém. Nós precisamos voltar a viver a palavra de Deus. E aí o verso 11, eu queria finalizar fazendo essa reflexão. Quando o apóstolo Paulo ele começa o discurso do amor, que ele vai falar então da superioridade do amor em relação aos dons espirituais, ele então entra no assunto de maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. O que Paulo está querendo comunicar é que amor é coisa de gente madura. Amor é um comportamento sofisticado que só gente madura é capaz de colocar em prática. Quanto mais imaturo você é, menos capaz de praticar amor se torna. Porque as crianças, elas têm por característica agir emocionalmente. As pessoas maduras, elas são capazes de refletir e concluir sobre o que é certo. Como eu falei no início, eu finalizo voltando para o começo. Tá tudo bem se você está começando a sua caminhada cristã, você ser imaturo. Mas você não pode ser imaturo a vida toda. Alguma hora você tem que aprender a amar. Uma hora você tem que aprender a amar a Deus da maneira certa. Uma hora você tem que aprender a amar as pessoas da maneira certa. É difícil, é difícil. Isso é uma jornada. Mas hoje você tem que ser melhor que ontem. E amanhã você vai ter que ser melhor do que hoje. É simples assim. Hoje você vai ter que amanhã você vai ter que obedecer mais do que obedeceu hoje. Sempre vai ter que ser assim a nossa jornada. Você tem que estar sempre dando um passo. Exercite o sacrifício, o amor sacrificial. Exercite. Sabe, irmão, vou te dar uma dica. A gente precisa aprender a exercitar disciplinas espirituais. Quando uma situação difícil surgir, encare essa situação como uma maneira de você disciplinar sua alma. Vou dar um exemplo para você, como que funciona para mim, em coisas simples. Eu disciplino a minha alma em coisas simples. Você sabe que eu estou em dieta, estou querendo emagrecer. Eu não sei se dá para parecer, se eu percebo, mas às vezes eu falho. Mas sabe como é que eu ministro a minha mente para eu dizer não para uma coisa gostosa que eu quero comer? Um doce de abacaxi, por exemplo, que é gostoso, um brigadeiro, que eu gosto demais, né? Que a Jaque fica vendendo aí, né, Rolando? E às vezes ainda vi assim, a mamãe chega lá e diz assim: tá aqui, é para te comprar, R$5. Aí eu, pelo amor de Deus, tô aqui na luta, meu irmão. Mas sabe como é que eu encaro essas coisas? Eu falo para mim assim, ó: Junho, tu precisa aprender a disciplinar a tua vontade, negar a si mesmo. Se tu não conseguir dizer não para um potinho de doce, como é que tu quer dizer não para coisas mais avançadas no reino? E eu vou me auto-ministrando. Vou dizendo para mim mesmo: aprende a dizer não para isso aqui. É só um doce, cara. É só um brigadeiro. Te manca, um brigadeiro vai te vencer. Eu tenho essas conversas comigo, de verdade. Eu falo para mim mesmo: ei, meu irmão, é só um brigadeiro. Aí às vezes, quando eu vou disciplinando minha vontade nessas pequenas coisas, quando situações mais sérias, espirituais acontecem, é mais fácil para mim dizer não, porque eu já estou treinando a minha vontade há algum tempo. Então o pecado vem, inclusive pecado. Por que às vezes a gente tem dificuldade de dizer não para pecado? A gente não treina a vontade para dizer não para a gente mesmo. A gente não treina. A gente diz sim para tudo que agrada. Agradou os olhos, agradou o paladar, agradou os ouvidos, a gente diz sim. Não é assim? Por que eu ouço música mundana? Porque a música é boa. Por que eu gosto, eu vejo pornografia? Porque me dá prazer. Por que cara, agradou os sentidos, a gente diz sim. Aprende a dizer não. Aprende a dizer não para ti. Se auto-ministra.
Quando a gente aprender a viver isso, a exercitar a cruz, coloque isso como o exercício da cruz. O exercício da cruz. Cada situação, cada pessoa difícil que cruza o seu caminho é um exercício para a cruz. Cada pessoa que falha com você é um exercício para a cruz. Cada pessoa que frustrou você, frustrou suas expectativas. Elas podem, inclusive às vezes as expectativas podem até ser reais, mas ela passou pela sua vida para que você exercite a cruz. Aprende a exercitar a cruz e a sacrificar alguma coisa por amor a Deus. O que nós não podemos mais é viver como filhos de Deus, mas que ignoram a vontade dele completamente, que não morrem para absolutamente nada. Nada. Então nessa noite eu quero convidar você a repensar mais uma vez. É a 4ª semana que a gente vem falando sobre isso. E mais uma vez, essa noite eu quero convidar você a refletir sobre sacrifícios. A gente sabe que o maior de todos os preços já foi pago. Mas isso não significa que não exista algumas coisas que a gente não precisa. O maior de todos os sacrifícios já foi feito. Mas isso não significa que nós não devemos fazer alguns sacrifícios. Isso não removeu a necessidade de nós morrermos também. Como nós lemos o apóstolo Paulo, eu quero conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.